A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus amigos, obrigado por estar mais uma vez conosco nesta aula, lição de número 10 das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje vamos então dar sequência a esta aula e pedindo aí a sua generosidade em compartilhar esse vídeo, inscrever-se aqui nesse canal, para que ele ganhe maior proporção e outras pessoas também tenham maior acesso. Vamos então para a aula de hoje, tendo certeza que ela servirá de bênçãos para nossa vida. Vamos para o título desta lição, cujo tema é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áureo está em 1 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Vamos para o comentário desta lição. Antes temos a leitura bíblica em classe, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34, que você pode fazer leitura aí com o exemplar da sua Bíblia em sua casa. Vamos então para o comentário e desta introdução. Está assim escrito: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre três perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Muito bem, aqui, como já vimos nessa introdução, a ceia do Senhor, ela deve ser vista sobre três aspectos. Bom, primeiro, eu quero dizer que a ceia do Senhor é a maior celebração que a igreja poderá ter no seu culto. Nenhum culto é tão importante na sua igreja quanto o culto de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Não está errado dizer Santa Ceia, afinal de contas, é uma ceia santa. A ceia do Senhor é superior a qualquer congresso, a qualquer evento dentro da sua igreja, porque é o culto em que nós memorizamos este ato tão sublime. Então ela tem três olhares. Primeiro, um olhar para trás. Quando ceiamos, nós lembramos do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É um olhar para o passado, é um olhar
que celebra o que ele fez há 2000 anos atrás, se entregando naquela cruz. O segundo olhar da ceia é um olhar para o presente, porque quando estamos a cear no culto, estamos vendo a nossa real condição espiritual, que não participar da ceia é dizer que você não valoriza ela, que você, quem sabe, disse sim para o pecado e não deu valor para o sacrifício de Jesus, para a tua salvação e para a tua condição espiritual. Trocar a ceia, qualquer outro evento, é dizer que você não está avivado, não está valorizando esse culto tão importante. E em terceiro, é um olhar para o futuro, porque a Bíblia diz, na leitura do ato da ceia, que até que ele venha, é para nós participarmos da ceia. Ou seja, participar da ceia é acreditar que Jesus vai voltar, é olhar para a nossa vida espiritual, é olhar para as promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Então é importante ressaltar aqui esses três olhares do culto da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Vamos adiante. Ponto de número 1, a natureza da Ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Abre aspas. Isto é o meu corpo. Lucas capítulo 22, verso 19. Abre aspas. Este cálice é meu sangue. Lucas 22, 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem, olha só, no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Preste atenção, porque nós não acreditamos no que estamos lendo aqui. Isso é uma doutrina católica romana. O primeiro problema, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, João 10:9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então, amados, a tradição católica e o que nós estamos lendo aqui é apenas a título de informação que nós não cremos, nós protestantes, pentecostais, não cremos na palavra que eu grifei em vermelho aí na sua tela. Transubstanciação. A Igreja Católica Romana, ela acredita que o pão e o cálice, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Mas isto é uma crença errada, que eles não entenderam que Jesus estava falando de uma metáfora. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo,
isto é o meu sangue, é uma comparação, é uma figura de linguagem. Quando Jesus disse, eu sou a porta, não significa que ele era uma porta literal, que pode ser de madeira, de ferro, de tantos outros elementos, de alumínio, não. Quando ele disse, eu sou a porta, é que ele é o acesso para a vida eterna. Ele é o acesso para a salvação. Assim, de igual maneira, não podemos dizer que quando Jesus disse, este corpo, este pão é o meu corpo, e esse cálice é meu sangue, que ele estava dizendo isso de forma literal, como pensam os católicos romanos, tá? Essa doutrina da transubstanciação não tem amparo bíblico, é mais uma doutrina estranha do catolicismo. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo, como entendem os católicos. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero, ele não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da antiga crença. Peço perdão para vocês, eu estou com a voz um pouco afônica, bargada aí devido aos trabalhos da igreja e as pregações, né? E também a mudança de clima. Então, queridos, percebam que Martinho Lutero, e bendita seja sua memória, quanto à sua reforma, que foi um ato importante da história da igreja, a reforma protestante. Todavia, não podemos agora canonizar o Martinho Lutero, né? E dizer que tudo que ele fez estava completamente correto e que ele não teve nenhum erro na vida, nem no corpo de doutrinas que ele entendeu. É claro que Martinho Lutero ele entendia que o corpo físico de Jesus estava presente no pão da ceia, divergindo um pouco da doutrina da transubstanciação, da doutrina católica, ele cria na consubstanciação, que o corpo de Jesus está presente no pão da ceia. Não é bem assim, tá? Não é assim que nós cremos. Então, houve aqui uma falha nesse sentido de Martinho Lutero. Entenda que quando uma pessoa comete uma pequena má interpretação, não significa que tudo que ela falou, tudo que ela fez está errado. Volto a dizer, Martinho Lutero foi muito importante para a história da igreja quando criou uma reforma do entendimento e da interpretação da Bíblia, criando a reforma protestante. Graças a Deus por isso. Agora vamos ver a posição pentecostal, a qual eu creio que é a melhor interpretação. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo, no corpo de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Então, nós pentecostais não acreditamos na transubstanciação, como os católicos creem, e nem acreditamos na consubstanciação. Transubstanciação, como dizem os católicos, o pão e o vinho, mais uma vez explico,
se convertem literalmente no corpo de Jesus e no sangue dele, o que é impossível. Primeiro que Jesus está lá no trono, física e corporamente. Então, se os católicos estão certos, toda vez que eu coloco o pão da ceia, eu estou mordendo na carne de Jesus, estou dando uma mordida em Jesus. Então, não tem cabimento isso. Já a Martinho Lutero acreditava na consubstanciação, mais uma vez repetindo, que o corpo de Jesus estaria presente ali no ato da ceia. Também não cremos assim. O que nós cremos? Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente, olha aqui o que nós cremos, espiritualmente nos símbolos da ceia, conforme Mateus 18:20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, o que nós pentecostais assembleanos acreditamos? É que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Simbolizam. E que Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Tá bom? Então, o que nós acreditamos que quando Jesus disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto trata-se de uma metáfora que era para fazer em memória dele. Ao pôr o pão na boca e o cálice, nós estamos simbolizando, cultuando seu sacrifício na cruz, olhando para trás, olhando para frente, olhando para o presente e olhando para o futuro. A gente entende a ceia como um símbolo, um rito sagrado que celebra o que Jesus fez por nós, nos dando grande salvação. Simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Assim que nós cremos, damos toda a reverência, temos um apego sagrado a esse rito, que é um rito, é uma ordenança da igreja, e a ceia do Senhor é para quem está em comunhão. A ceia não te dá em comunhão, tanto que quem não está na comunhão da igreja, quem não é batizado, quem não foi recebido, reconciliado, não deve participar da ceia do Senhor. Ponto 2, o propósito da ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração, abre aspas, anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Então, a ceia é a expiação, é anunciar a morte do Senhor. A ceia aponta para o Calvário. O Calvário, ele é inesquecível para a igreja. Por quê? Porque foi ali, no Monte Gólgota, no Monte Caveira, que Jesus derramou seu sangue e entregou seu corpo como sacrifício expiatório para o pecado.
satisfazendo e aplacando a ira de Deus contra o pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, se fez pecado para pagar a nossa conta, limpar a nossa barra, né? Desculpe a gíria, limpar a nossa ficha com Deus, tornou-nos Jesus limpos. Subtópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Então, queridos, a ceia tem o seu aspecto escatológico, porque Jesus disse que era para celebrá-la até que ele viesse. Então, todas as vezes que celebramos a ceia, estamos dizendo: Jesus vai voltar. E nós precisamos que ele volte, porque esta terra está se tornando insuportável para o crente fiel viver nela. Então, pelas previsões bíblicas, essa terra vai piorar quanto à sua promiscuidade, profanação, prostituição, impureza, mundanismo, e a noiva de Cristo, ela será retirada da terra para estar com o noivo nas mansões celestes. Subtópico 3, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde o seu sentido. Queridos, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo de como era a festa ágape, que era aquela primeira ceia ministrada pela igreja primitiva, antes de se tornar a Eucaristia, de se tornar isto que conhecemos como ceia do Senhor. Ela não começou assim. Ela começou em uma chamada festa ágape, em que cada um dos irmãos trazia comida e trazia o vinho, e uns comiam mais, outros comiam menos. Outros bebiam mais e outros bebiam menos. Ainda havia pessoas de menos condição financeira que trazia menos alimento para esta festa ágape, palavra grega que significa amor. Então, Paulo regulamenta isso aos coríntios, dizendo que uns comem demais e outros têm fome, e outros chegam até a embriagar-se. Então, assim funcionava esta ceia do amor, festa ágape. Durou pouco tempo, porque ela houve distorções e distúrbios
perdeu-se o sentido místico, espiritual e sagrado nesse ato. Então, Jesus orienta Paulo, porque ele diz: Isto eu recebi do Senhor. Então, Paulo regulamenta e torna a festa ágape na Eucaristia, ou a ceia do Senhor, como a celebramos hoje. Um pedacinho de pão, pouquinho de cálice, do suco da uva ou do vinho, para memória. Tá? Eu tenho um vídeo que eu explico isso, procure aqui no canal. Ponto de número 3, modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar-se indignamente concernente à celebração da ceia do Senhor? Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português, abre aspas, indignamente, é a tradução do advérbio grego anarrios, ou anaxios, anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Era o que eu expliquei antes. Comiam muito e ainda se embriagavam, e outros nem comiam e quase não bebiam. Então havia um desequilíbrio, uma distorção de entendimento naquela primeira ceia, que eu repito, se chamava festa ágape. Subtópico 2. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio, que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo, que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Eu costumo dizer na igreja que dívidas, doenças, preocupações não te impedem de participar da ceia. O que impede é o pecado. E se alguém cometeu o pecado, deve procurar o pastor da igreja, confessar o pecado. O pastor vai orar por esta pessoa, vai ali aplicar uma disciplina de ficar um período de tempo sem participar da ceia. O pastor vai orar por essa pessoa. Mas disciplina não se passa no mundo bebendo, fazendo coisa errada. Não. Disciplina se passa no banco da igreja, ouvindo a palavra do Senhor e cultuando a Deus. Então o pastor vai deliberar ali uma disciplina para esse membro e orar por ele, enfim. O pecado, ele precisa ser confessado. Porque tomar a ceia, estando bem com Deus, ela se tornará bênção para a tua vida.
é o reatar de uma aliança, é o renovar do pacto. A ceia é bênção, é remédio, é saúde, é renovo espiritual. Todavia, tomar a ceia em pecado é atrair juízo para si. Por causa disso, Paulo disse: há muitos de vós fracos, doentes e muitos que dormem. Então tem muita gente fraca, tem muita gente doente que tomou a ceia em pecado. Até a morte pode levar um crente, pelo juízo e a disciplina de Deus, o seu corpo morre para que a sua alma seja salvo, inconcernente ao ato de brincar com a ceia. Então, pode haver até uma morte prematura. Então, cuidado. A ceia é coisa séria. Se está em pecado, é melhor não tomá-la, porque vai atrair um juízo para si. Tem gente que quer escapar da disciplina do pastor porque acha que tem vergonha de falar com o pastor, do que o pastor vai pensar. E aí, mas cai na disciplina de Jesus. Então não tem como. A ceia é algo sério e não se deve tomá-la em pecado. Se estiver em pecado, procure o seu pastor e converse com ele. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Bom, eu creio que ficou bem explicado nesta lição como era a ceia, como é errado tomá-la e como é o correto desse culto. Celebrar não o funeral, mas a morte e ressurreição de Jesus. A ceia é um culto onde se olha para trás, se olha para o presente e se olha para o futuro. Ceia não é para quem está em pecado, que quem tiver deve confessar o pecado, para o seu pastor. E a ceia, para quem está bem com Deus, ela é júbilo, ela é festa, ela é renovo, ela é uma bênção. Obrigado por ficar até aqui conosco nessa aula, nesse comentário. Inscreva-se aqui no canal para que ele ganhe relevância dentro do YouTube. E eu também quero convidar você a ficar ligado na lição da próxima semana, número 11, que terá o título O Culto da Igreja Cristã. Então não perca estas aulas, não perca outros vídeos que temos aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.